Então, nosso primeiro vídeo aí foi um pouco mais longo, né? Acabei relembrando algumas coisas de conjunto, de domínio, não sei o que, função, né? Agora vamos para uma parte aqui mais, assim, aplicada das questõezinhas, né? Então você vai ver daqui a pouco que é muito importante reconhecer quem é o A e quem é o B. Ou seja, reconhecer esse coeficiente linear e esse coeficiente angular que nós acabamos de falar. Então esse é o primeiro exercíciozinho, assim, o feijãozinho com arroz mesmo. Então botei aqui alguns exemplos para você. Te apresentei aqui, ó, y igual a 2x mais 3. Então o A é quem está de mão dada com o x, nesse caso o meu A é 2, e o B é o cara que está sozinho. Então o meu B é igual a 3. Tranquilo, né? Vamos para um segundo exemplo. f de x igual a menos 3x. Botei isso aqui, né, só para te lembrar que às vezes a gente escreve y igual a alguma coisa, ou às vezes a gente escreve f de x igual a alguma coisa. O que a gente quer dizer com essa simbologia, né? A gente só quer dizer que esse y, ele será um valor que está diretamente relacionado com um x. Né? Então, quando a gente escreve assim, f de x igual a alguma coisa, é para que a gente possa te perguntar assim, olha, quanto é que vale f de 6, né? Então, f de 6 seria substituir 6 no lugar do meu x lá na minha função, né? Então, ia ficar menos 3 vezes 6, menos 18. O que isso quer dizer? Que se eu jogar 6 no x, a resposta em y tem que dar menos 18. Tá bom? Então, esse f de x é só para que a gente possa se comunicar dessa maneira, né? Só para que tu possa entender que esses y são encontrados ao escolher um x. Mas não tem diferença você escrever y igual a menos 3x ou f de x igual a menos 3x. É porque no caso anterior, né, eu não poderia, porque como eu chamei de y aqui, né, eu teria que dizer qual é o valor de y para x igual a tanto. Eu poderia economizar tudo isso se eu tivesse chamado de f de x e perguntava f de tanto, né? Ficaria mais fácil a nossa comunicação. Então eu botei isso aqui exatamente para te lembrar desse detalhe, né? Fingindo aí eu não te conheço, né? Não sei todos que estão aí assistindo, então não sei se isso aqui para ti é óbvio, se tu lembra disso, se tu tem muita dificuldade, pouca dificuldade. Então eu sempre vou explicando assim, né? Partindo do ponto que o cara não lembra de nada, vou tentando revisar o máximo que dá. Então, nesse caso aqui, né, no segundo exemplo, então o nosso A, quem está de mão dada com o x, o sinal é levado em consideração, né? Então o nosso A é menos 3. E veja que o B nós não estamos enxergando, né? Isso significa que o B é igual a zero, porque a gente imagina que aqui tem menos 3x mais zero, o zero está invisível, uma vez que somar com zero não muda nada, né? Então a gente omite esse mais zero, tá bom? Então quando não aparece nada ali, nós imaginamos que o B é zero. Botei outro caso aqui, né? Y igual a menos x. Veja que aqui não tem um número, né? Tá só menos. Quando isso não aparece o número que está multiplicando, é porque esse número é 1, que está invisível, né? Então aqui no caso seria o nosso A menos 1 e o nosso B, 0. Olha que coisa interessante, o B foi 0 porque o B estava somando com o x. Quando não aparece nada somando, é o elemento neutro da soma, que é o 0. Só que para o A eu disse que era menos 1, porque não aparecia nada multiplicando. Já que não está aparecendo nada multiplicando, é o elemento neutro da multiplicação, que é o 1. Né? Então, por isso que era menos 1 multiplicando. Ali eu estou enxergando o menos, né? Só que eu não estou enxergando esse 1. Não está menos 1x, né? Porque a gente omite esse 1, uma vez que multiplicar por 1 não muda nada. É o elemento neutro da multiplicação. Do mesmo jeito que somar 0 não muda nada. Então, aqui é um caso onde várias coisas estão implícitas, né? Várias coisas estão invisíveis aí para você. Botei aqui mais um exemplo. Note você que esse exemplo de baixo, isso não é do primeiro grau, né? Isso não é uma função do primeiro grau. Então, a gente não vai determinar quem é A e quem é B, porque não é do primeiro grau. Então, você pode até escrever aí, né, para ficar claro nas suas anotações, né? Não é do primeiro grau. Por que, Pedro, que não é do primeiro grau? Porque não obedece à forma de uma função do primeiro grau, que é essa que nós apresentamos aqui, ó. Sempre estamos buscando algo parecido com isso. Y igual a um número que multiplica x elevado a 1, é muito importante que o x esteja elevado a 1, e um outro número.
Note que a ordem disso aqui pode mudar, né? Se eu pego essa mesma função aqui e eu escrevo assim, y igual a 3 mais 2x, deixou de ser do primeiro grau? Não. O A é quem está de mão dada com o x e o B é quem está sozinho, tá bom? Então mudar a ordem dos caras não tem problema. Mas aqui tinha um problema, tinha um x ao quadrado, né? Isso não aparece na nossa forma aqui, não tem x ao quadrado. E do mesmo jeito o caso de baixo também não é do primeiro grau, portanto nós não iremos determinar A e B, uma vez que nossa variável está no expoente, né? Nós temos 2 elevado a alguma coisa, né? Então, por isso que eu botei aí uns casos estranhos, né? Que não são do primeiro grau, porque às vezes o cara sequela, né? Ele vê assim uma coisa muito estranha e ele aprendeu a determinar o que é algo do primeiro grau, determinar o A e B, e aí ele olha tipo uma parábola, que é outro assunto que nós também iremos comentar aqui, e aí se confunde com o A e o B daqui, com o A e o B da parábola, né? Se enrola todo. Então você tem que saber, primeiro reconhecer se é do primeiro grau ou não. Se for, aí sim você determina quem é A e quem é B. E tem um último caso aqui interessante, né? Que às vezes aparece pra gente, bem engraçado, que é assim, ó. Se ele te apresenta assim, 2x mais 5y igual a 3, por exemplo. Isso aqui é uma função do primeiro grau. Quem é o meu A e quem é meu B? Quem é meu coeficiente angular e meu coeficiente linear? Então, esse aqui é um exemplo que confunde muita gente. Porque para a gente determinar o coeficiente angular e linear, a gente olha para a função, ela nesse formato aqui, ó. O y sozinho de um lado e o resto todo mundo do outro lado. Então, se a gente quisesse determinar coeficiente angular e linear aqui, a gente precisaria antes deixar o y sozinho, né? Então esse 2x passou para o outro lado menos 2x, né? E agora esse 5 multiplicando ele vai dividindo. Então fica 3 menos 2x, todo mundo dividido por 5, ok? E aí aqui, né, se você for determinar coeficiente angular e linear, esse 5 ele é levado, esse denominador aqui, né, ele é levado em consideração. Então, nesse último exemplo aqui, que é um exemplo bem engraçadinho, o meu A, que é quem está de mão dada com o x, é menos 2 sobre 5. Tá bom? Esse que é o cara que está de mão dada com o x. E quem é o B que está sozinho? O meu B seria 3 sobre 5. Tá bom? Então, cuidado aí com esse detalhezinho, às vezes ele mostra a função em outro formato pra gente, né? Aí o cara olha aqui e diz, termo independente é 3, o coeficiente linear, né? E o coeficiente angular é 2. E aí ele errou uma perguntinha boba, né? Porque ele esqueceu que ainda tinha que isolar o y, né? Para que ele pudesse dizer com certeza quem é o coeficiente angular e linear. Então esse aqui é nosso primeiro passo, depois da parte teórica ali, né? Saber reconhecer e saber dizer quem é A e quem é B. Com isso, agora nós estamos aptos para ir para o segundo passo, que é determinar o gráfico de uma função, que é tranquilíssimo e cai muito nas nossas provas. Então vamos seguir nossa vida aí.